Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com mais uma transmissão realizada no canal do YouTube da ESA Nacional. Desta vez, o assunto principal tratou das alterações relevantes na Lei de Improbidade Administrativa. Acompanhe. É sempre uma satisfação estar nessa via de comunicação com a generalidade dos advogados e com a possibilidade de estabelecer um diálogo, e nesse caso um diálogo muito necessário sobre uma reforma legislativa significativa que versa sobre um dos temas mais importantes na vida nacional, tem a ver com improbidade e tem a ver com corrupção. A Lei 14.230 surgiu até num processo legislativo relativamente rápido e propiciou muitos debates. Eu tive o prazer de participar da comissão que foi constituída para elaborar o anteprojeto, que foi comandada essa comissão pelo ministro Mauro Campbell Marques e que a quem eu presto as minhas homenagens, os meus respeitos, e na pessoa dele e de todos os demais integrantes dessa comissão, que produziu um trabalho que foi levado ao Congresso e que sofreu algumas alterações bastante significativas. O resultado final não é o resultado exato que tinha sido atingido no anteprojeto, mas algumas das modificações propostas nesse anteprojeto foram acolhidas e são muito significativas. Bom, é necessário colocar uma espécie de contexto geral, porque não é possível nós cairmos diretamente no tocante, no tratamento de improbidade. A improbidade tem a ver com corrupção. O problema é que existe um conceito intuitivo de improbidade que não tem sido, na maior parte dos casos, nos últimos debates, não tem sido uma questão fácil definir o que seja improbidade. Há uma espécie de concepção quase justnaturalista do que seja improbidade. As pessoas têm uma espécie de sentimento de que isto é ímprobo, e isto leva a uma espécie de similitude, assimilação de toda conduta reprovável praticada por um agente público como sendo um caso de improbidade. Mas nós temos de tomar em mente que a improbidade integra o direito positivo e integra o direito positivo dentro do regime geral sancionatório. Logo, ela se subordina às garantias constitucionais fundamentais que envolvem, inclusive, algum tipo de tutela constitucional, especificamente no tocante à ideia, por exemplo, de legalidade. Ou seja, a concepção puramente intuitiva de improbidade, ela se depara com um obstáculo constitucional que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e que não existe crime, logo não existe ilícito semelhante ao crime, a não ser quando tipificado previamente e sancionado previamente em uma lei. Ainda falando em evento virtual, a OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem a última rodada do CJ Talks, com o tema Liderança na Advocacia. Ao longo deste ano, 10 talk shows, transmitidos ao vivo e em tempo real, debateram temas sobre a gestão e empreendedorismo para a advocacia. Nós temos um evento, diria, internacional, porque nossos convidados, nossa moderadora, enfim, nós estamos cada um dentro de um continente, né? Nós estamos com a Europa, estamos com a América do Norte, estamos com a América do Sul juntos aqui, então é uma honra para nós, da CGEI, Mônica, Bitinas, tê-los aqui para o nosso último episódio desse CGEI Talks, esse grande evento que aconteceu ao longo do ano de 2021, onde nós pudemos aí trazer para a advocacia nacional temas muito importantes para a sua gestão, considerando não só a pandemia, mas a gestão e crescimento e desenvolvimento dos escritórios de advocacia.
já passamos por planejamento estratégico, falamos sobre gestão de pequenos escritórios, de médios, controladoria jurídica, falamos de precificação, enfim, uma série de temas importantes. E hoje a gente fecha com o tema liderança, que é um tema que eu diria cereja do bolo, né? Sem liderança dentro de um escritório de advocacia, a gente não consegue desenvolver muitas coisas, não conseguimos reunir as pessoas, não conseguimos engajar todos os integrantes que estão ali diante de um mesmo objetivo, e isso acaba sendo cada vez mais importante, considerando o momento que a gente vive, a necessidade que escritórios têm de atuar com seus projetos. Cada vez mais a advocacia ela é menos individual e mais coletiva. E quando a gente tem um coletivo, a gente precisa, sim, de uma liderança consciente, né? Daquilo que quer, daquilo que pretende, como vai atingir, como vai reunir pessoas tão diferentes ali juntas. Então, esse nosso último CGI Talks vem para deixar para quem está nos assistindo algumas mensagens importantes, considerando que nós estamos virando o ano, que nós precisamos ter projetos para o ano que vem, precisamos identificar os nossos pontos fracos aí e fazer o nosso planejamento, incluindo as pessoas que são o maior ativo de um escritório de advocacia. Muitas vezes a gente pensa, será que a liderança é uma coisa que ela vem da gente? A gente aprende? Nós temos técnicas? Como é que a gente pode fazer para liderar? Liderar é uma coisa tão essencial para quando você quer colocar um projeto em atividade. Independente do tamanho do projeto, independente do tamanho da equipe, nós temos que ter foco, nós temos que ter valores, nós temos que ter projeções. E hoje, Lara me deu, com muita honra, essa missão de fazer esse bate-papo como moderadora, trazendo a Mônica e trazendo Pitinas, que são pessoas incríveis que têm experiências maravilhosas para compartilhar com a gente. E aí, eu queria começar fazendo uma provocação. Quais são os principais problemas que a gente vê nesse novo mundo que nós agora estamos entrando? Final, se Deus quiser, de uma pandemia, né, que nós estamos nos programando para voltar, alguns já retornando às suas atividades. Como é que a gente lidera nesse novo mundo? O que a gente traz do que a gente aprendeu até então e o que nós vamos fazer para o futuro? As empresas estão aprendendo. A liderança não é só papel do líder ou da líder, mas é um assunto que realmente abrange todo mundo. Todo mundo está engajado. Não estou no papel da liderança como cargo, mas estou, mesmo assim, na liderança. É um afar, é algo, é um negócio que me engaja. É algo que, mesmo que não esteja um sócio, mesmo que seja a última pessoa que chegou no escritório, é algo que é importante para mim. E aí, importante sublinhar também que tem uma mistura de línguas, né, quando eu falo. É importante também sublinhar que nós estamos dando a responsabilidade às pessoas que acabam de entrar dentro do escritório. Estamos falando que o líder, a líder, tem responsabilidade, mas mesmo quem acaba de entrar, é importante que contribua nesse aspecto. E aí vamos abrir vários leques, porque aí cada líder deve se interrogar, será que eu forneço, será que eu tenho abertura também para escutar os outros, para compartilhar com os outros? Porque o que a gente está vendo aqui, nesses 10 encontros que vocês acabaram de falar, no e-book que vai sair junto, é que vocês todos juntos contribuíram de forma diferente para um projeto. Então, eu acho que esse exemplo que vocês estão aqui dando é um exemplo concreto, é o melhor exemplo de como a liderança está se desenvolvendo. O que a pandemia aportou foi de apontar o dedo e falar, olha, você sozinho, sozinha, não vai conseguir fazer tanto quanto você pode fazer quando tem um grupo de pessoas que estão juntas com você. A Ordem dos Advogados do Brasil completa neste mês mais um ano de atuação em defesa da advocacia. Uma data que representa os avanços, as conquistas,
O trabalho voltado ao Estado Democrático de Direito, à sociedade, o judiciário e, principalmente, aos mais de 1 milhão de advogados e advogadas em nosso país. Fazer justiça está na essência do trabalho da OAB. É pensando nisso que trabalhamos diariamente, para fazer justiça a todos os desafios que já superamos. Fazer justiça aos valores que construímos e, o mais importante, fazer justiça à confiança da advocacia e da sociedade brasileira. E é com essa certeza que seguimos em frente. OAB, 91 anos. Nossas conquistas fazem justiça a esta história. A OAB Nacional instituiu a primeira Comissão Especial de Franchising com o objetivo de fomentar as discussões, trazer soluções aos principais obstáculos que restringem o desenvolvimento de franquias no Brasil e avançar nos estudos acadêmicos dedicados a esse modelo contratual. Confira na entrevista. No final de dezembro de 2019, a lei antiga de 1994, que regulava a questão dessa relação entre franqueado e franqueador, ela saiu de vigência porque entrou uma nova lei, mais detalhada, é uma lei curta, é uma lei apenas de 10 artigos, e que gera dúvidas, porque ela passou a vigir em março de 2020, né? Logo quando começa a pandemia no Brasil. Então, dúvidas, obviamente, surgiram, né? E por isso que eu entendo que a comissão foi instituída, para que a gente possa, né, advogados especializados em relação à questão do franchising no Brasil, discutir temas, poder ajudar a sociedade de fato, através dos nossos colegas advogados, que podem procurar a comissão para tirar dúvidas, para apresentar qualquer tipo de trabalho que seja interessante, decisões pelo Brasil inteiro a respeito dessa questão da franquia. Então, a grande importância, no meu ver, por quê? Primeiro, porque a franquia no Brasil ela está crescendo e expandindo, trazendo fomento econômico, postos de trabalho formalizados. As franquias elas abrangem um nicho gigante, porque você tem franquia de beleza e saúde, você tem franquia na educação de colégios, você tem franquia na área de hospitais, você tem franquia no comércio, de comida. É a possibilidade do empreendedor, né, assumir uma franquia, ela é super aberta, porque você tem franquias que começam com R$5 mil de investimento, até franquias, obviamente, de milhões, né? E você tem a possibilidade de trabalhar num projeto de um nome de uma empresa que já está estabelecida, né, na sociedade, no geral. Então, essa comissão, ela tem esse propósito, né? É a primeira comissão especial de franchising do Conselho Federal. Nós também, dentro da comissão, já tivemos algumas reuniões, temos pautado alguns assuntos, né, que nós, no nosso dia a dia da advocacia, temos de dificuldade, nas relações comerciais, nas relações civis, nas relações trabalhistas, principalmente, né? Então, o nosso objetivo, de fato, é poder colaborar com artigos, com trocas de ideias, com a possibilidade de orientar mesmo, né? Orientar não só os advogados, né? O próprio Poder Judiciário, né? Porque, como eu disse, é uma legislação que passou a vigir em 2020 e, no meio da pandemia, é uma legislação nova, são poucos artigos, mas ela é muito objetiva e é muito detalhada. Entende? Traz uma novidade que é super interessante, que a própria OAB tem cursos na sua Escola Superior de Advocacia sobre mediação e arbitragem, que traz essa possibilidade na legislação de, no contrato, franqueado e franqueador poderem estabelecer essa cláusula de arbitragem, no caso de alguma necessidade de discussão do contrato. Então, assim, é muito vasto o que pode acontecer, o que pode ser discutido, porque a gente está lidando com uma lei que você tem atuação em todos os segmentos do direito. Então,
o nosso objetivo, de fato, como comissão do Conselho Federal, é poder colaborar no intuito de trazer experiências, trazer as novidades e trazer, de fato, uma melhor compreensão sobre o que é um contrato de franquia. Já somos mais de 1.400.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. A OAB Nacional realizou, na última semana, o seminário virtual intitulado Advocacia na Construção de Soluções de Ganhos Mútuos. Ao longo da programação, foram realizados painéis de debates sobre temas de família e sucessões, saúde e educação, entre outros. Confira. Queria começar propondo que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa mudança de paradigma, né, que houve ao longo das últimas décadas, no sentido de se sair daquela negociação mais pautada na barganha, na argumentação e contra-argumentação, na proposta e contra-proposta, bem naquela ideia de todo mundo cede um pouco para que a gente possa chegar num meio termo, para essa negociação que a gente vem hoje praticando e a gente vem hoje defendendo com tanto entusiasmo, né, com ou sem a participação de mediadores, que busca a satisfação dos interesses. Queria te ouvir um pouquinho, queria que a gente pudesse trocar um pouco em relação a essa mudança de paradigma que me parece tão saudável. Vamos, né, a essa mudança de paradigma que há tanto tempo nós estamos falando sobre, né? E acho que essa é a primeira consideração, né, Samantha? Quer dizer, a gente não consegue mudar, né, um mapa mental de um dia para o outro. É passo a passo, leva tempo e leva muitas atividades e muitas atitudes. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo ao longo desse período juntos, e o papel fundamental da OAB e do CONIMA e de outras instituições parceiras que têm trabalhado em conjunto. Então, pensar, né, nessa negociação que vem, de um lado, baseada em barganha, porque ela existe ainda, né? Ela existe, não sei se ainda, mas ela continua existindo, e pensar nessa negociação que vem baseada em interesses. Acho que esse momento que a gente está vivendo, os últimos tempos, mesmo antes da pandemia, acho que nunca os advogados foram chamados tanto a negociar. Não sei se essa é a sua percepção também, Samantha, mas eu percebo que, assim, se já havia uma vocação, para alguns, eu percebo que essa negociação se tornou imperiosa nesse período em que
chegou, né, uma crise mais forte, uma pandemia, as portas fechadas, uma instabilidade enorme. De um lado, como é que o acesso à justiça ainda presente, fundamental, mas a gente sabia da necessidade, da rapidez de tomada de decisão em todos os campos. Então, eu percebi o advogado muito protagonista neste momento. Foi essa percepção que eu tive e assim do cenário, né? O advogado tomando ainda mais as rédeas dos conflitos, né? que os clientes trouxeram e com um olhar mais amplo. Foi curioso quando eu comecei a entrar bem nesse campo de arbitragem, trazendo junto a mediação, inclusive aqui no CONIMA, né? Eu falo, pera lá, mas mediação já existe há muito tempo, há muito. A Sandra fez uma referência dela de quando ela teve um primeiro contato, mas é muito antes disso, e exatamente na parte de direito de família. Eu lembro do primeiro congresso do IBDFAN, e daí há mais de 20 anos mesmo, né? Já se tinha uma comissão de mediação. Quando nós fundamos o IBDFAN aqui em São Paulo, eu falo mais de 20 anos para não prolongar tanto, assim, mas é muito tempo. Nós tínhamos comissão de mediação em direito de família, em mais direito de família do que de sucessões. Então já se falava de mediação. Depois, quando começou a se falar em mediação empresarial, todo mundo, olha que novidade, falou, pera lá. E foi até curioso que a gente encontrou bons e velhos amigos de mediação que daí já estavam migrando para a mediação empresarial. Então, esse é realmente um berço. Por quê? Porque, lógico, no direito de família, principalmente, nós estamos andando diretamente com pessoas, né? Não propriamente com a esfera jurídica, não é só patrimonial. É o comportamento, é a relação, aquela relação continuada. Então, ela encontra um campo ótimo de desenvolvimento da mediação no direito de família. Eu diria até mais, arriscaria falar, viu, Sandra e Renata, aqui, assim, seria bom para os mediadores passarem sempre por direito de família para depois também entender outras áreas, direito à área empresarial e tudo. Acho que lá no direito de família a gente encontra bem a essência, né, da mediação. Atenção, advogados e advogadas de todo o país. Não deixe de fazer parte do programa Anuidade Zero, que oferece benefícios para quem realiza transações nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É fácil, rápido e seguro. Em seu navegador Chrome ou Firefox, acesse a página anuidadezero.oab.org.br. O primeiro passo é clicar no botão Entrar e, em seguida, preencher os dados solicitados com seu CPF e senha. Com acesso liberado, você vai encontrar as lojas virtuais parceiras do programa. Antes de realizar sua compra, obtenha informações clicando no botão Consulte regras e condições. Leia atentamente os detalhes sobre a loja escolhida e confira os requisitos e exigências para acumular pontos. Feito isso, o próximo passo é clicar no banner de divulgação e aguardar ser redirecionado ao site da loja parceira, participante do programa Anuidade Zero, onde as compras deverão ser realizadas normalmente. Mas atenção, é recomendado que antes de iniciar qualquer compra, seu carrinho esteja vazio e outras abas do navegador fechadas. Para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de avanço e retorno do seu navegador. Além, claro, de não utilizar bloqueadores de anúncios nas suas configurações de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada em sua conta como pontos pendentes em até 5 dias. Já a confirmação da transação será realizada em até 120 dias. Pacotes de viagem, reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro podem ser validadas em até 90 dias após a utilização ou check-out. Consulte o regulamento e faça parte do programa Anuidade Zero. Comprar, acumular e economizar nunca foi tão fácil. Participe! A OAB Nacional manifestou profundo pesar pelo falecimento, aos 100 anos de idade, do ex-presidente do Conselho Federal e da OAB de Pernambuco, José Cavalcante Neves. José Cavalcante Neves foi responsável por tentativas constantes de abertura de diálogo com o governo Médici.
Neste período da ditadura militar no Brasil, lutou pelas prerrogativas da advocacia, pelo restabelecimento do habeas corpus, pela normalização do funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, pela revogação da pena de morte e pelas garantias do Judiciário, entre outras importantes causas. Em sua gestão, a OAB Nacional foi forte referência na sociedade, na defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da liberdade e das garantias fundamentais. Há 4 meses, a OAB Nacional homenageou o centenário de José Cavalcante Neves. Na ocasião, juristas, ministros, magistrados, advogados, dirigentes de ordem e autoridades públicas destacaram a importância do membro honorário vitalício da OAB para a advocacia brasileira e para as lutas em defesa da sociedade, da democracia e do Estado Democrático de Direito. Reveja alguns depoimentos. Se naquele instante Zé Cavalcante teve que dizer à ditadura militar que a OAB não iria conestar com a tortura e com o desaparecimento de presos políticos, hoje faz-se necessário, como uma planta a ser regada no dia a dia, a defesa da democracia, a defesa das instituições republicanas e, sem dúvida alguma, nós temos este elo histórico. A história não é um dado, a história é construída, né? Tal como a democracia, ela deve ser sempre preservada, regada, defendida e, portanto, é um valor fundamental que, sem dúvida alguma, marcou e marca a vida de Zé Cavalcante Neves e está a inspirar a nossa entidade. Um homem do coração puro, um homem de um coração cívico, um homem de amor às causas democráticas, mas um homem que ama as pessoas. É o nosso homenageado centenário José Cavalcante. Por isso que é com muito júbilo que retorno a esta Casa Cidadã, em nome do Tribunal da Cidadania, STJ, em nome do Conselho da Justiça Federal, para este evento OAB, Estado de Direito e Democracia. A trajetória do Dr. Zé Neves, neste momento, não deixa de ser um fato curioso para todos nós, porque nós vivemos um momento em que somos continuamente instados a reafirmar o que é óbvio, a reafirmar a importância da democracia, a reafirmar a importância do Estado de Direito, a combater tentativas de ruptura da ordem democrática, a reafirmar a importância dos direitos humanos, ao respeito às diferenças, ao respeito à diversidade. E esse campo dos direitos humanos, inclusive, foi um campo em que o presidente Neves deixou uma obra inapagável, tanto que ficou conhecido para a posteridade e para a memória de ordem como guardião dos direitos humanos. Eu queria dizer da emoção que é ver vovô completar 100 anos, saber da sua trajetória, saber da sua história e fazer, num momento como esse, uma das coisas que ele mais pregava. É um profundo conhecedor do direito, um estudioso, um intelectual, mas um pragmático do ponto de vista das realizações. E o vovô sempre defendeu isso. Não haveria para que existir. No seu discurso de posse, em 1971, ele disse que não adiantaria a defesa das prerrogativas, defesa dos interesses dos advogados, nada serviria se a OAB não fosse sair além do seu seio, da sua zona de conforto, de ser uma entidade meramente de classe. Precisava ir direto na representação da sociedade civil perante o Estado naquele momento, um momento de ditadura militar. Então, fica o registro aqui dessa figura humana, um humanista, mas também um avô queridíssimo. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!